Só quem acredita em Deus talvez consiga entender o que aconteceu naquela noite, porque eu mesma ainda me emociono quando lembro. A senhora fez uma pausa antes de continuar, como se estivesse revivendo cada detalhe daquele momento. Seus olhos carregavam algo entre gratidão e espanto, como quem presenciou algo que nunca imaginou contar. Meu nome é Margaret e meu neto se chama Isaac. Naquela noite, ela estava sentada no chão frio do corredor do hospital, com as mãos entrelaçadas e os olhos inchados de tanto chorar. Do outro lado da porta, médicos se moviam apressados, enquanto máquinas apitavam em um ritmo que parecia marcar cada segundo de esperança que ainda restava. Isaac tinha apenas 17 anos. Horas antes, ele havia saído de casa como em qualquer outra noite. Disse que iria encontrar alguns amigos, pegou o casaco e saiu sorrindo. Margaret ainda lembrava do som da porta, se fechando, um som comum, simples, mas que naquela madrugada parecia ecoar dentro dela como o início de algo que ninguém estava preparado para enfrentar. O telefonema veio pouco depois da meia-noite. Um acidente, um carro desgovernado, uma ambulância. E agora, ali estava ela, sentada naquele hospital em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, ouvindo médicos dizerem palavras que nenhuma avó gostaria de ouvir. Estamos fazendo o possível, mas o olhar deles dizia outra coisa. Margaret conhecia Isaac melhor do que ninguém. Ela o criou praticamente sozinha desde pequeno, depois que a mãe dele precisou se mudar para outro estado para trabalhar. Foi ela quem o ensinou a andar de bicicleta na rua de casa, quem preparava panquecas nas manhãs de domingo e quem sempre insistia para que ele não esquecesse de falar com Deus antes de dormir. Mas nos últimos meses, Isaac parecia distante. A vida de adolescente, novos amigos, novas distrações e aquelas conversas sobre fé já não aconteciam como antes. Margaret lembrava de ter perguntado algumas vezes: Isaac, você ainda ora antes de dormir? E ele apenas respondia com um sorriso meio apressado: às vezes, vó. Agora, enquanto olhava para aquela porta fechada da UTI, Margaret se perguntava se aquelas orações ainda existiam ou se tinham se perdido no meio da correria da vida. O corredor estava quase vazio. A luz branca refletia nas paredes silenciosas e o relógio parecia avançar mais devagar do que o normal. Foi então que algo inesperado aconteceu. Pouco antes do acidente, naquela mesma noite, Isaac havia feito algo que ninguém ali no hospital sabia. Algo simples, algo rápido, uma oração que durou menos de 30 segundos. E Margaret só descobriria isso muito depois. Porque naquele exato momento, enquanto médicos lutavam para manter seu neto vivo, algo completamente inesperado já estava começando a acontecer. Algo que ninguém naquele hospital conseguiria explicar. Mas antes que qualquer resposta viesse, Margaret ainda teria que atravessar uma das noites mais longas de sua vida. E o que ela ouviria algumas horas depois, mudaria para sempre a forma como ela enxergava aquela simples oração feita por Isaac. Se você está acompanhando essa história e quer ouvir o que aconteceu naquela noite até o final, aproveita para se inscrever no canal, porque o que aconteceu com meu neto ainda hoje faz muita gente ficar em silêncio quando escuta. Naquele momento, sentada naquele corredor frio, Margaret ainda não sabia, mas algo já havia começado a se mover muito antes dos médicos entrarem naquela sala. O relógio na parede marcava quase 2 da manhã quando um dos médicos finalmente saiu da sala de emergência. Margaret levantou devagar do chão, como se cada movimento carregasse o peso das horas que ela já tinha passado ali. O médico retirou a máscara do rosto e suspirou antes de falar. Não era difícil entender que aquelas palavras não seriam fáceis. Ele sofreu um trauma muito sério. Estamos tentando estabilizar a respiração e controlar os danos internos. Margaret apenas assentiu, mas por dentro algo parecia desmoronar lentamente. Não eram só as palavras do médico, era o silêncio que vinha depois delas. O tipo de silêncio que deixa espaço para pensamentos que ninguém quer enfrentar.
Ela voltou a se sentar no banco estreito do corredor e olhou para as próprias mãos. Durante anos, aquelas mesmas mãos haviam segurado as de Isaac em orações simples antes de dormir. Às vezes, eram agradecimentos rápidos, outras vezes pedidos pequenos, coisas de criança, uma prova difícil na escola, um jogo de futebol no fim de semana ou apenas proteção durante o dia. Mas naquela madrugada, tudo parecia diferente. Margaret tentou orar como sempre fazia, mas as palavras não vinham com facilidade. Não era falta de fé, era o peso do medo tentando ocupar cada espaço dentro dela. Algumas pessoas começaram a chegar ao hospital. Um vizinho que havia recebido a notícia primeiro, depois um amigo da família. Eles falavam baixo, tentavam trazer palavras de esperança, mas Margaret percebia no olhar deles a mesma pergunta que estava na mente dela. Será que Isaac iria sobreviver? Em determinado momento, uma enfermeira passou pelo corredor carregando alguns papéis e parou ao lado dela. Ele é um garoto forte, disse em voz baixa, tentando ser gentil. Mas precisamos ser honestos. As próximas horas serão decisivas. Margaret apenas agradeceu com um gesto de cabeça. As próximas horas, aquelas palavras ficaram ecoando dentro dela. Ela fechou os olhos por um momento e lembrou de algo que tinha acontecido alguns dias antes. Isaac estava sentado na varanda de casa, olhando o céu no final da tarde. Parecia pensativo, quieto demais para alguém da idade dele. Margaret tinha perguntado o que estava acontecendo. Isaac demorou alguns segundos antes de responder. Vó, você acha que Deus ainda escuta quando a gente fala com ele? Ela tinha estranhado a pergunta, mas respondeu como sempre respondeu durante toda a vida. Ele sempre escuta. Naquele momento, sentada no hospital, Margaret se perguntava por que aquela conversa tinha voltado tão forte à memória. Talvez porque, no fundo, ela também estivesse tentando lembrar a si mesma daquela mesma resposta. O corredor continuava silencioso, exceto pelos passos apressados da equipe médica entrando e saindo das salas. A cada vez que a porta da UTI se abria, o coração de Margaret disparava. Mas houve um momento específico daquela madrugada que ela nunca esqueceu. Um dos médicos saiu novamente da sala, conversou rapidamente com outro profissional e olhou para alguns exames em silêncio. O olhar deles mudou. Algo não estava indo como estava indo. Esperado. E enquanto Margaret observava tudo de longe, apertando as mãos uma contra a outra, como se tentasse segurar a própria esperança, ela ainda não fazia ideia de que, horas antes daquele acidente, Isaac havia feito uma oração que parecia simples demais para mudar qualquer coisa. Mas naquele instante, enquanto todos ali estavam concentrados apenas nos monitores e nos relatórios médicos, algo invisível já havia começado a alterar o rumo daquela noite. E Margaret ainda não sabia que muito em breve alguém entraria naquele corredor com uma informação que mudaria completamente a forma como ela enxergaria tudo o que estava acontecendo. O corredor parecia ainda mais silencioso quando o relógio se aproximou das 3 da manhã. A maioria das pessoas que havia chegado para acompanhar Margaret já estava sentada em cadeiras espalhadas pelo corredor, alguns com os olhos fechados, outros apenas olhando para o chão, tentando esperar por alguma notícia. Mas Margaret não conseguia descansar. Algo dentro dela não permitia. Ela se levantou devagar e caminhou alguns passos até a pequena janela no fim do corredor. Do lado de fora, a cidade estava completamente quieta. As luzes dos postes iluminavam o estacionamento quase vazio, e o céu parecia pesado, como se aquela madrugada carregasse um silêncio diferente. Foi então que a porta da UTI se abriu novamente. Um médico saiu com expressão séria e chamou Margaret para conversar. Ela sentiu o coração acelerar antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Estamos enfrentando algumas complicações, disse ele, escolhendo cuidadosamente cada frase. O impacto causou danos internos importantes. Neste momento, estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Margaret percebeu que ele evitava olhar diretamente nos olhos dela por muito tempo,
Aquilo dizia mais do que qualquer explicação médica. Mas ele vai sobreviver? Ela perguntou com a voz baixa. O médico demorou alguns segundos antes de responder. Precisamos ser realistas. As próximas horas serão críticas. Quando ele voltou para dentro da sala, Margaret ficou parada no meio do corredor por alguns segundos. Era como se o mundo tivesse ficado mais lento ao redor dela. Cada passo que ela dava parecia pesado. Cada respiração parecia exigir mais força do que antes. Ela voltou para o banco onde estava sentada e ficou olhando para a porta fechada da UTI. Foi nesse momento que algo mudou dentro dela. Não foi um pensamento alto, não foi uma voz, foi apenas uma decisão silenciosa que surgiu no meio do desespero. Margaret se levantou novamente, caminhou alguns passos para um canto mais tranquilo do corredor e se ajoelhou ali mesmo, no chão frio do hospital. Algumas pessoas olharam discretamente, mas ela não se importou. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não era uma oração longa, não era uma oração cheia de palavras bonitas. Era apenas uma avó cansada, com o coração apertado, falando com Deus da única forma que conseguia naquele momento. Deus, eu não sei o que o Senhor decidiu, mas o Isaac ainda é só um menino. Se ainda houver algum caminho, por favor, não deixe a história dele terminar aqui. Quando terminou de falar, Margaret permaneceu ali em silêncio por alguns segundos. Não houve sinal visível, nenhuma resposta imediata. Apenas o mesmo corredor, iluminado, e o mesmo som distante dos equipamentos médicos funcionando do outro lado da porta. Mas naquele exato momento, algo começou a acontecer dentro da sala onde Isaac estava. Os monitores, que até então mostravam sinais instáveis, começaram a registrar pequenas mudanças. Nada dramático, nada que chamasse atenção imediatamente. Apenas alterações sutis que fizeram um dos médicos franzir a testa enquanto observava os números na tela. Ele pediu para repetir alguns exames. Uma enfermeira ajustou os equipamentos. Outro médico entrou na sala para conferir os resultados. Ainda era cedo para qualquer conclusão, mas algo ali não estava seguindo o caminho que eles esperavam. E enquanto Margaret se levantava lentamente do chão do corredor, sem imaginar o que estava acontecendo do outro lado daquela porta, alguém dentro da equipe médica começava a perceber que, naquela madrugada, os acontecimentos estavam tomando uma direção que nenhum deles havia previsto. E o que aconteceria nos minutos seguintes faria até mesmo os profissionais mais experientes daquele hospital pararem por um instante, tentando entender algo que simplesmente não parecia ter explicação. Margaret voltou a se sentar no banco do corredor, ainda sentindo o frio do chão nos joelhos depois daquela oração simples. Nada ao redor parecia diferente. As luzes continuavam iguais. O silêncio do hospital permanecia pesado. E a porta da UTI seguia fechada como se guardasse um mundo que ela não podia alcançar. Mesmo assim, algo dentro dela havia mudado. Não era certeza, mas também já não era o mesmo desespero de antes. Ela respirou fundo e ficou olhando para o corredor quase vazio. Foi então que lembrou de algo que sua própria mãe dizia quando ela ainda era criança. Quando a gente não sabe mais o que fazer, às vezes Deus só quer que a gente fique perto dele em silêncio. Margaret nunca tinha esquecido essa frase, e naquela madrugada, pela primeira vez em muitos anos, ela decidiu fazer exatamente isso. Ela tirou da bolsa uma pequena Bíblia já desgastada pelo tempo. Era a mesma que ficava na mesa da sala de casa, aquela que Isaac via desde pequeno quando passava correndo pela casa antes de sair para a escola. As páginas estavam marcadas em vários lugares, com pequenas anotações feitas ao longo de décadas. Margaret abriu em um dos trechos que costumava ler quando as coisas ficavam difíceis. Não leu em voz alta, apenas passou os olhos pelas palavras, lentamente, como quem tenta segurar cada frase dentro do coração. Enquanto isso, do outro lado da porta da UTI, os médicos continuavam trabalhando ao redor de Isaac. Os exames estavam sendo repetidos, novos parâmetros estavam sendo verificados, e uma
A enfermeira observava os monitores com atenção redobrada. Algumas leituras ainda eram preocupantes, mas havia algo que começava a confundir a equipe. Pequenas respostas no corpo do rapaz estavam surgindo de forma inesperada. Um dos médicos comentou em voz baixa com outro profissional: "Isso não estava assim há pouco tempo." Eles revisaram os dados novamente, conferiram os aparelhos, ajustaram sensores. Tudo parecia funcionando corretamente. Ainda assim, algumas reações no organismo de Isaac não seguiam exatamente o padrão que eles tinham previsto minutos antes. No corredor, Margaret continuava sentada com a Bíblia aberta no colo. Em determinado momento, ela fechou o livro e ficou olhando para a capa por alguns segundos. Então fez algo que quase nunca fazia. Ela sussurrou outra oração, ainda mais curta que a primeira. "Deus, se o Senhor ainda está escrevendo algo na vida do Isaac, me ajuda a confiar nisso." Logo depois disso, um homem que Margaret nunca tinha visto antes entrou no corredor. Ele usava um crachá simples pendurado no pescoço e caminhava com calma, observando os quartos ao redor. Quando passou por ela, diminuiu o passo por um instante e perguntou: "Gentilmente, você é da família do rapaz que acabou de chegar da emergência?" Margaret levantou os olhos e respondeu que sim. O homem assentiu devagar, como se já esperasse por aquela resposta. "Eu trabalho aqui no hospital, mas hoje não estou exatamente no meu setor." Havia algo tranquilo na forma e como ele falava. Algo difícil de explicar, mas que fez Margaret sentir uma calma inesperada naquele momento. Ela ainda não sabia quem ele era, nem por que havia parado ali para falar com ela. Mas poucos minutos depois daquela conversa breve, algo dentro da UTI começaria a mudar de maneira ainda mais evidente. E o que os médicos veriam nos monitores faria o silêncio daquela madrugada se tornar ainda mais estranho. Se você está acompanhando essa história até aqui, talvez já esteja percebendo que aquela noite não estava seguindo um caminho comum. Então, se quiser continuar ouvindo o que realmente aconteceu com meu neto Isaac, se inscreva no canal, porque o que aconteceu nos minutos seguintes fez até quem trabalhava naquele hospital parar e olhar para os monitores mais de uma vez. Naquele momento, Margaret ainda não fazia ideia de que algo já estava se movendo além do que qualquer médico podia controlar, e que a simples oração feita por Isaac, horas antes, talvez estivesse prestes a mostrar que não tinha sido tão pequena quanto parecia. Margaret ainda estava sentada no banco do corredor quando percebeu uma movimentação diferente atrás da porta da UTI. Não era a mesma correria tensa de antes. Os passos pareciam mais rápidos, mas também havia algo de confuso na forma como os profissionais se moviam lá dentro. Ela se levantou devagar, aproximando-se um pouco mais da porta, tentando ouvir alguma coisa. Do outro lado, vozes baixas trocavam informações rápidas, enquanto os monitores continuavam emitindo seus sons constantes. Dentro da sala, um dos médicos observava atentamente os números na tela. Ele havia acabado de pedir a repetição de um exame pela terceira vez, não porque algo estivesse piorando, mas porque os resultados não estavam batendo com o que eles tinham visto anteriormente. "Verifique novamente os sensores", ele pediu para a enfermeira. Ela conferiu cada conexão, cada cabo, cada detalhe do equipamento. Tudo estava exatamente como deveria estar, mas os sinais de Isaac continuavam mudando. A pressão, que antes estava perigosamente instável, começou a se ajustar lentamente. A respiração, que dependia completamente dos aparelhos minutos antes, mostrava pequenas reações espontâneas. Um dos médicos cruzou os braços, olhando fixamente para o monitor, como se esperasse encontrar algum erro no sistema. "Isso não faz sentido", ele murmurou quase para si mesmo. Ao mesmo tempo, algo acontecia com Isaac. Por dentro, em um lugar onde nenhum exame conseguia alcançar, ele começou a ter uma sensação estranha. Era como se estivesse caminhando em um espaço silencioso, envolto por uma paz que não combinava em nada com o caos que seu corpo estava enfrentando naquela sala. Ele não via rostos claramente,
Não ouvia vozes definidas, mas sentia algo, uma presença calma, firme, impossível de confundir com medo ou dor. E então, quase como um pensamento que não parecia ter vindo dele mesmo, uma frase atravessou sua mente. Você ainda não terminou o que começou. Naquele mesmo instante, dentro da UTI, um dos monitores emitiu um som diferente. Não era um alarme de emergência, era um ajuste de padrão. A enfermeira olhou rapidamente para a tela. Doutor, o ritmo está estabilizando. O médico se aproximou imediatamente. Observou os números. Depois, pediu novos exames de imagem. Alguns minutos se passaram enquanto os resultados chegavam. Quando o primeiro relatório apareceu, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Os danos internos que antes pareciam extremamente graves, agora apresentavam sinais inesperados de resposta. Algumas complicações que estavam se agravando simplesmente pararam de evoluir. Outro médico entrou na sala e analisou os dados junto com ele. Isso não estava assim antes, disse, ainda olhando para a tela. No corredor, Margaret continuava esperando sem saber de nada. O coração dela batia forte cada vez que a porta se movia, mas ninguém ainda tinha vindo falar com ela. Até que, finalmente, um dos médicos abriu a porta e saiu. Ele caminhou até Margaret com uma expressão diferente da que tinha mostrado horas antes. Não era exatamente um sorriso, mas também já não era o mesmo olhar preocupado. Precisamos conversar, ele disse com calma. Margaret sentiu o coração disparar novamente. Ela ainda não sabia o que ele estava prestes a dizer, nem que, naquele momento, dentro da UTI, Isaac começava lentamente a reagir de uma forma que nenhum dos profissionais ali tinha conseguido prever poucas horas antes. E o que Margaret ouviria nos segundos seguintes faria aquela simples oração, feita naquela noite, ganhar um significado que ela jamais esqueceria. Margaret olhou para o médico tentando preparar o coração para qualquer resposta. Depois de tantas horas esperando naquele corredor, ela já tinha imaginado todos os cenários possíveis, inclusive os que mais temia. O médico respirou fundo antes de falar, como alguém que também ainda tentava entender completamente o que estava acontecendo. Algumas coisas começaram a mudar nos últimos minutos, ele disse calmamente. Os sinais do Isaac começaram a reagir de uma maneira que não esperávamos ver tão cedo. Margaret franziu levemente a testa, tentando compreender. O que isso significa? O médico respondeu com cuidado. Significa que o corpo dele está respondendo, e isso nos dá uma chance muito maior do que tínhamos algumas horas atrás. Margaret sentiu as pernas ficarem fracas por um instante. Ela levou a mão ao peito e se sentou novamente no banco, tentando processar aquelas palavras. Não era uma promessa, não era uma garantia, mas era algo que poucas horas antes parecia impossível. Dentro da UTI, Isaac continuava sendo monitorado de perto. As respostas do corpo dele seguiam evoluindo lentamente durante as horas seguintes. Nada instantâneo, nada espetacular aos olhos de quem olhasse rapidamente, mas cada pequeno avanço parecia contrariar as previsões mais pessimistas que tinham sido feitas no início da madrugada. Quando o sol começou a nascer do lado de fora do hospital, a equipe médica já falava em estabilidade. Ainda havia um longo caminho pela frente, exames a repetir, tratamentos a continuar. Mas o perigo imediato que ameaçava a vida de Isaac havia recuado de uma forma que ninguém tinha conseguido explicar completamente. Dias depois, quando Isaac finalmente conseguiu abrir os olhos e falar com a avó, Margaret fez a pergunta que estava guardada desde aquela madrugada. Isaac, antes do acidente, você chegou a orar naquela noite? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando lembrar de algo simples que tinha acontecido rápido demais para parecer importante. Eu orei sim, vó, mas foi uma coisa bem rápida. Margaret se inclinou um pouco mais, curiosa. E o que você disse? Isaac respondeu quase sem pensar. Eu só falei, Deus, se o Senhor ainda tiver algo para mim amanhã, cuida de mim essa noite. Margaret sentiu os olhos se encherem de lágrimas naquele instante.
Aquela tinha sido a oração. Nada longo, nada elaborado. Apenas um pedido simples lançado ao céu antes de uma noite que poderia ter terminado de forma completamente diferente. Hoje, anos depois daquele acidente, Isaac leva uma vida normal. Terminou os estudos, construiu seus próprios caminhos e nunca mais esqueceu daquela noite. Margaret também nunca esqueceu, não apenas pelo que aconteceu no hospital, mas pela lembrança de que, às vezes, as orações mais simples são as que carregam as maiores respostas. Porque naquela madrugada, enquanto médicos lutavam com tudo o que sabiam fazer, uma oração de poucos segundos já estava ecoando de uma forma que ninguém ali podia medir. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal para continuar ouvindo outros testemunhos como esse, porque às vezes aquilo que parece pequeno demais para mudar alguma coisa pode ser exatamente o momento em que Deus começa a escrever algo que ninguém consegue prever.